Oi, tudo bem? Bom, eu sou Erika Karpuk e sou designer de interiores, sou mentora, mas também aprendiz, né? Na vida a gente está sempre aprendendo todos os dias, todos os minutos, e eu acho que mais do que aprender é vivenciar esse aprendizado, né? Porque o conhecimento ele só pode ser realmente aproveitado quando você experiencia, vivencia. E é engraçado que em todo o meu processo, nas minhas mudanças, porque quem me acompanha aqui sabe que eu já estou há algum tempo, né, num processo de mudança aí. É, no meu processo, eu nunca cheguei para falar nada nas redes sociais que eu já não tivesse experienciado, né? Que eu não tivesse refletido muito para falar, que eu não tivesse absorvido, filtrado, absorvido, né? E chegado a uma conclusão para a minha vida. Né? Não que as minhas conclusões sejam a verdade, obviamente, para você, porque cada um trabalha baseado na sua verdade, nas suas experiências de vida, né? Então não dá para você olhar e falar, nossa, o que a Erika fala é super verdade, é totalmente verdade, é a verdade absoluta. Não, aqui eu falo e exponho a meu posicionamento diante das minhas questões, das minhas buscas, né? Quando eu entendi que eu podia trabalhar o design, né? O design que está em mim, que é intrínseco, que está no meu eu, na minha essência, e unir a todo o processo de busca da espiritualidade, né? A minha busca por respostas, as dezenas, centenas, as dezenas de livros sobre espiritualidade que eu tenho aqui, né? Consegui unir isso num trabalho e que não foi um processo fácil, né? Porque é para ser fácil, tudo. Só que a gente, como seres humanos, nós achamos que precisamos ter o controle de tudo, que a gente tem que planejar e que o final, né, o objetivo final tem que ser alcançado daquela forma. Então, quanto mais a gente acha que tem o controle, é mais difícil de aceitar o que a vida está dando para você, né? O que a vida me deu. Então, assim, quanto mais eu relutei, mais eu segurei para que as coisas acontecessem, mais eu sofri, né? Porém, em algum momento eu acordei, eu despertei, e a partir desse despertar, eu criei o meu curso, né? O meu curso já tem mais de um ano. Gente, são 14 meses trabalhando com autoconhecimento, usando a casa como ferramenta. E assim, a questão não é o curso, né? A questão são pessoas envolvidas, cada uma com uma história. Eu tenho 99%, 99,7% de mulheres no meu curso, né? Muito interessante. E o meu curso, eu trago questões utilizando a casa como uma ferramenta de autoanálise, tá? Observando a casa, você consegue se analisar, né? Porque a casa é um reflexo do seu morador. E aí, gente, aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu descobri que enquanto eu ajudava, né, auxiliava os alunos, as alunas no processo de libertação da ilusão, né? Porque na verdade a cura, quando eu falo de cura, estamos doentes, né? Estamos doentes porque a gente vive num mundo de ilusão, a gente vive num mundo, quando a gente vive num mundo de ilusão, a gente não está no presente, a gente está no futuro, a gente está criando expectativa, a gente está entrando em depressão, porque a gente está sempre insatisfeito, né? A gente está insatisfeito com o nosso presente. Então, é um processo que, assim, para mim é muito claro ver tudo isso agora, mas não era, né? O curso é justamente para facilitar esse processo para os alunos. E é muito interessante que em todo o processo do curso, que são 28 dias, né, a gente realmente cria um vínculo
com os alunos, com as alunas, os alunos eles vão colocando as tarefas, vão disponibilizando as tarefas que eu solicito. E aí, gente, acontece uma troca maravilhosa, né? Eu falo que enquanto eu ajudo, auxilio as pessoas a se curarem da ilusão, eu também sou curada, né? O Reconexão também me cura a cada turma, a cada aluno, a cada tarefa, né? É muito especial. E aí, durante todo esse tempo, gente, eu consegui me analisar muito em relação às questões de relacionamentos, né? Relacionamentos que não eram bons para mim. E é engraçado porque de início eu pensava, é aquela coisa, é uma sensação de que isso não tá certo. Mas acho que é normal. Ou então, mas as pessoas, quando você fala para alguém, olha, tá acontecendo isso, a pessoa não assimila, fala, acho que isso é normal, né? A sociedade aceita, as pessoas é assim, um relacionamento é assim mesmo, né? Tem que ter as trocas, mas qual que é esse tipo de troca mesmo, né? E eu ficava me questionando, eu sentia algo estranho, né? E aí eu comecei a analisar todos os meus relacionamentos. Primeiro que eu identifiquei que eu estava num relacionamento abusivo, né? E eu consegui identificar isso a duras penas, né? Porque relacionamento abusivo é uma pena, é uma penalidade, você tá ali, né? Sendo massacrado emocionalmente. Mas é tão sutil, né? Existem as técnicas de massacre que elas são tão sutis, são profundas, né? Elas tocam a nossa alma profundamente, mas elas são tão sutis que a gente não reconhece. Às vezes a gente fica até confuso, fala, nossa, será que isso aconteceu mesmo? Né? Porque quando é uma agressão física, ela é constatada, tá ali, né? Na matéria, aconteceu. Mas quando é uma agressão sutil, emocional, gente, é muito difícil de identificar, né? E aí eu fui buscar respostas, o porquê que eu estava vivendo aquilo, o porquê que eu atraí uma pessoa assim, porque até então eu achava que era uma só. Olha que interessante. Eu achava que era um relacionamento só. E na verdade fui cavocar. E aí da mesma forma que eu já postei, já falei para vocês que eu mergulhei na minha depressão isso há 2 anos atrás, para identificar o que era essa depressão na minha vida, o que ela significava, eu mergulhei nesse limbo, nas profundezas do meu ser, né, para identificar o que era essa agressão. Comecei a fazer terapia, o meu terapeuta é maravilhoso, gente, desculpa, E aí a gente começou, e ele trouxe para mim uns questionamentos, e eu mergulhei mais ainda, e deixei, na verdade, emergir as sombras, né, e aceitar essa dor, porque a questão é que não adianta a gente esconder a dor, né, a gente fingir que ela não existe. Eu vivi anos escondendo a dor, eu vivi anos fingindo que aquilo era normal, né? Porque, poxa, tem tantas compensações. Não tem aquela história? Olha, às vezes o casamento é longo, mas tem as suas compensações. O relacionamento é longo, mas tem as suas compensações. Compensação? Gente, me poupe. Não existe compensação para agressão, né? Não existe compensação para abuso. Não existe. Simplesmente você vive numa prisão, né? Seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela profissional. E aí, mergulhando nesse processo, eu identifiquei que a gente mantém padrões. E aí eu descobri que não existe um relacionamento abusivo. Se você está em um relacionamento abusivo, pode cavocar. Na verdade, não é que você não teve outros. A sua consciência está se expandindo e você está conseguindo enxergar a verdade nesse momento. Então, não existe aquela coisa de, isso nunca aconteceu. Cara, cavoca. Mergulha. Sabe assim? Vai mergulhar nas profundezas. Eu falo que eu só descobri o que é o amor quando eu realmente fui em busca
de identificar o que era o não amor. Porque quando a gente identifica o que é o não amor, a gente tem a certeza do que é o amor, né? E aí você vê que, poxa, mas espera, o que eu vivi não era o amor. O que eu vivi era o não amor. E o não amor, como você pode rotular as agressões, os abusos, e abusos, gente, é o que eu falei, não existe, não é a agressão física, né? A gente pode agredir alguém, a gente pode ser agredido de muitas formas, né? Então, assim, um relacionamento abusivo tem muitas formas dele acontecer, mas eu identifiquei que, no meu caso, e talvez isso seja uma constante em relacionamentos abusivos, que esses abusos são palavras, elas vêm, cachorro, são agressões sutis, camufladas de palavras gentis, de palavras doces, de palavras de incentivo. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu apoio você, vai em frente. Só que aí na hora H, a pessoa dificulta a tua vida para que aquilo não aconteça. Ou ela te deprecia, ou ela vai chegar e falar, ai, poxa, podia ter dado mais certo, né, se você fosse assim, se você fosse inteligente, se você tivesse feito isso ou aquilo. Você não sabe fazer direito. Sabe, são coisas sutis e aquilo vai entrando em você e você vai achando que você não é capaz. Isso para tudo, né? Não tô falando só de trabalho, mas para tudo. É aquela coisa assim, nossa, mas você saiu com essa saia, né? Puxa, eu não falei nada, mas por que você cortou o cabelo? São formas de falar. São formas de falar que pode, você, como uma mulher empoderada, tipo eu achava, né? Ah, eu sou empoderada, então assim, isso daí, a pessoa falar do meu cabelo ou da minha saia, isso não vai fazer diferença, mas aquilo fica, é uma semente. Então aquilo começa a crescer, né? E aí, quando a gente percebe, são tantas pontuações, né? Não só no trabalho, no cuidado da casa, o cuidado dos filhos, como você fala, como você come, o que você faz, enfim, como você se veste, o seu corpo, como você se posiciona, como você escreve, enfim, são tantas coisinhas pontuadas que no final, gente, eu cheguei a questionar se eu realmente mantinha o meu trabalho. E não foi só uma vez, eu questionei várias vezes. E não foi em um relacionamento. Se eu realmente, nossa, aquela pessoa ela me depreciava tanto, sutilmente, ela nunca vai chegar pra você e falar assim, nossa, você, tipo, seu trabalho é um lixo. Não. A pessoa sempre vai falar assim, no relacionamento abusivo, o seu trabalho é maravilhoso, você é uma super profissional, eu te apoio em tudo que você faz. Mas, e aí vem, né? Então é uma constante. E aí você começa a se questionar e fala, nossa, ele quer o meu bem, né? Essa pessoa tá querendo o meu bem, porque ela, olha, ela tá pontuando coisas que eu posso melhorar. E como eu sou uma pessoa que eu busco evolução, desenvolvimento, eu busco melhorar. Nossa, gente, eu sempre entrei em turbilhões, assim, de ficar correndo atrás para eu conseguir resolver. E aí eu pego o livro e aí começo a ler e aí vou buscar realmente as respostas, né, para eu melhorar. Mas assim, não é saudável, não é natural, sabe? Porque existe uma intenção. Idem também a questão da pessoa dar e cobrar, né? Amor não é você dar algo a alguém e depois cobrar. Seja que tipo de cobrança seja essa cobrança seja, né? Porque o tempo todo você está sendo manipulado, direcionado para acreditar que aquela pessoa é o máximo, ela faz tudo por você, né? E você deve sua vida a ela. Tipo assim. E aí, se você não faz alguma coisa em algum momento que essa pessoa peça, ela vai falar, poxa, mas
Eu fiz isso pra você. Eu te dei apoio, te dei dinheiro. Eu fiz tudo que eu podia pra você. Eu paguei a pizza. Né? É cada coisa, gente. A questão é, quando a gente identifica o que é o não amor, é chocante, é triste, e aí é legal a gente realmente refletir sobre todos os relacionamentos, não só os relacionamentos pessoais de casal, mas os relacionamentos com o pai, a mãe, né? E tios, enfim, com quem você tem mais proximidade. E também analisar relacionamentos profissionais, né? E o quanto você, sem entender o que é o não amor, se deixou ser agredido, porque confundiu agressão com afeto, né? Eu consegui identificar neste meu processo também, identifiquei algumas relações abusivas, identifiquei relações profissionais abusivas, onde eu fui realmente violentada profissionalmente, né, por conta da minha necessidade e nessa minha dificuldade de entender o que era afeto e o que era agressão, porque eu ficava lá esperando a miséria do reconhecimento, né? Eu sempre falo que assim, eu nunca trabalhei pelo outro, eu sempre trabalhei por mim, né? Eu sempre ganhei mal. Nos escritórios de arquitetura sempre pagaram mal. É uma coisa de louco, né? Como pagam mal nessa área. E é um desrespeito muito grande com o profissional e é uma ralação, gente. É uma ralação. Se rala, né, funcionário de, pelo menos a minha experiência foi essa. Não sei como que é aí no seu escritório, se você paga bem pra caramba os seus funcionários, espero que sim, mas enfim, sempre fui ralada, né? E a gente sabe, eu sabia que os projetos eram muito caros, que os clientes estavam pagando muito e eu não ganhava nem, nem 5%, né, do que o arquiteto estava ganhando. Então, é complicado, né? É uma desvalorização muito grande. Mas eu ficava lá, já que eu não tenho um salário, eu quero reconhecimento, né? E aí, quando você pega uma pessoa que tem uma pegada, os traços narcisistas, né? Os traços de controle, né? Porque uma pessoa que é controladora como chefe, ela é controladora também nos relacionamentos pessoais, né? Então, não dá pra. A pessoa não é de um jeito em casa e do outro jeito no trabalho, né? Existem algumas características que vão colocando a pessoa ali naquela situação, naquele tipo de transtorno, né, de personalidade, e são vários transtornos também, isso eu acabei descobrindo, né? Eu tive que lidar com vários e aprendi sobre isso, e foi muito bom. Vou dizer que foi muito bom, porque eu também pude me analisar, né? Porque nós, seres humanos, nós temos nossos perfis, a gente tem a nossa. Todo mundo, ninguém é normal, né? De perto, ninguém é normal. Lógico, existem os níveis de anormalidade, tá certo? Então chega num nível onde você prejudica o outro de alguma forma, aí o negócio não tá certo, né? E eu consegui identificar também que eu tive situações desde a primeira infância que também fizeram eu perder essa referência do que era afeto e do que era agressão, né? Isso é uma outra história. Porém, isso me ajudou também a identificar o porquê que eu aceitava a agressão e encobria com uma máscara de afeto, né? Com uma máscara de cuidado. E aí o que acontece, gente? Quando a gente tem um relacionamento, você pode perceber, pode fazer uma autoanálise, vai buscar, faz uma linha do tempo, vai buscar lá na sua primeira infância, vai buscar, vai trazer, porque existem padrões, a gente tem alguns padrões, inclusive os ruins, que a gente mantém enquanto a gente não se cura, enquanto a gente não enxerga, não se conscientiza para se libertar. Por isso é tão importante o autoconhecimento, porque só o autoconhecimento faz você
identificar essas questões, buscar realmente a sua verdade para poder se libertar dessa dor. Eu falo tanto no curso em sair da zona de conforto. Eu falo também que às vezes a gente tem as nossas sombras e a gente a gente tem que ir tirando, tem que ter muita paciência para tirar as camadas, né? E deixar as sombras emergirem e poder acolher essas sombras, cuidar dessas sombras, das dores, né? De tudo que a gente esconde, que a gente não quer lidar e cuidar e tratar, né? Que é realmente a cura. Então, a gente não tem como curar se a gente não vê onde está a doença, né? Qual é a doença? Então, assim, aceitar essas sombras e essas dores é muito importante para a gente se curar, né? E no curso eu falo tanto de zona de conforto, gente. Também falo de tirar as camadas e a gente vai tirando as camadas, a gente acha, ai, nossa, agora me resolvi esse problema, essa sombra já não me incomoda mais, né? Me curei. Só que aí vem milhares de outras. E às vezes a gente tem que realmente tirar várias camadas, se curar de várias dores, né, para a gente conseguir enxergar que vem depois. E eu que falo tanto sobre a zona de conforto, sair da zona de conforto, eu vi esse vídeo onde a terapeuta falava que a gente, até a dor é uma zona de conforto. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação que pra gente é ruim, só que a gente não tem essa ideia. A gente não se conscientiza, porque são muitas camadas. A gente não tem não tem esse discernimento, né? Eu falo que o meu termômetro afeto e agressão estava quebrado. Então, gente, olha, o que eu quero dizer para vocês é entender esse não amor é muito importante, tá? Para poder identificar o que é esse amor, fazer essa análise do que é o amor e o não amor. Mas para a gente identificar o que é amor, a gente precisa ter certeza do que é o não amor. Agressão não é amor, palavras de depreciativas, mascaradas de palavras gentis, não é amor. Dar algo e cobrar esse algo de qualquer forma que seja, não é amor. Você tem que identificar o que é o não amor para você, né? Para você expandir essa consciência, conseguir ter uma compreensão melhor de como você está se relacionando com as pessoas ao seu redor, seja num relacionamento afetivo, seja com os familiares, seja no trabalho, né? Para poder realmente se posicionar e escolher, porque a gente tem que ter opção de escolha, né? E uma coisa que é bem importante, na verdade duas, né? Eu tô aqui, eu sou mulher, obviamente, falo por todas as mulheres, falo com vocês mulheres, que são a rede, a maior quantidade de pessoas, né? O gênero dentro do meu canal. Porém, muitos homens vivem isso, né? Inclusive eu já tive até, não quer dizer que é só a mulher que sofre, né? Obviamente, por conta da nossa sociedade e da nossa cultura machista, que a gente sabe bem como é que a gente vive, as mulheres elas precisaram ser caladas, né? Elas se calaram. Não dá pra gente viver aprisionado nessa zona de conforto, mesmo que é isso, a gente vive na zona de conforto, mesmo que ela seja na dor, né? E eu acho que eu não quero, eu já fujo de zona de conforto, e eu sei que a hora que a gente sai de uma zona de conforto, a gente entra noutra, tá? Então, assim, tomem cuidado, né? Tomem cuidado e aceitem, queiram sair da zona de conforto, né? A zona de conforto da dor, do desconforto, da depreciação, do abuso. Mesmo que a gente não gosta de sair da zona de conforto porque a gente não sabe o que vem depois, né? Mas viver na dor não dá, né? Viver na dor não dá, principalmente a dor emocional, tá? Física, então, minha amiga, não dá nem para falar.
E outra coisa importante, e é o que me deu muita força para buscar realmente. Primeiro que eu comecei a analisar também os meus atos, né? E como se eu não tinha referência do que era ser agredida e do que era amor, do que era afeto, então provavelmente eu padronizei esse tipo de comportamento e também agia assim com as pessoas. Né? Então você começa a se autoanalisar e como você reage, né? Como você age com as pessoas ao seu redor, a, consegui me conscientizar de várias questões e eu espero de coração que com toda essa cura e esse processo e sair dessa zona de conforto, não querer mais voltar, eu espero que realmente esse processo e até a minha percepção sobre as minhas ações melhore bastante, né? Vou me esforçar muito para isso, como ser humano. E também porque eu sabia que se eu estava agindo de alguma forma na sombra dessa dor, eu poderia estar agindo assim com os meus filhos, né? Então, assim, eu achei várias coisas na internet, muitas matérias, muita coisa sobre relacionamento abusivo da mãe com os filhos, né? E isso me preocupou bastante. Inclusive, eu não quero transferir também este padrão para os meus filhos, ou seja, se eles veem, você vê como é um ciclo, né? Se eu recebo isso em algum momento na minha vida, eu perco a referência do que é certo ou não, começo a agir isso com as pessoas ao meu redor, vou agir consequentemente com os meus filhos e esses meus filhos vão replicar isso, vão manter esse padrão. Então, chegou, acabou aqui, entendeu? Ciclo de abuso, minha gente, acabou, morreu aqui. Érica, não mais, sabe assim? Não amor, sai pra lá. Então, é isso. E é um processo que dói, né? Porque a gente analisar todas as nossas sombras, deixar o negócio surgir, emergir, entrar nesse buraco, não é fácil. Mas eu garanto a vocês que é muito bom. É muito bom se sentir livre, né? Eu, a partir do momento que eu realmente falei, me libertei, juro, eu deitei na cama, gente, eu tava tão exausta, né? Mas eu senti o meu corpo leve, sabe? Corpo leve, assim, como se eu estivesse flutuando. Então é isso, é um peso muito grande que sai das minhas costas e eu espero de coração que vocês que estão vendo esse vídeo, que de alguma forma sentem esse peso, sentem que tem algo errado nesse relacionamento, que você não se sente bem com essas atitudes, mas as pessoas falam que é normal, ou você aprendeu que isso é normal, enfim. Se você sente, né, trabalhe os seus sentidos, deixa vir esse questionamento, né, e vá atrás, tá? Vai se cuidar, a gente merece ser feliz, a gente merece viver no amor, né, e pra gente viver no amor, a gente tem que identificar esse não amor pra a gente mandar ele embora, tá certo? Então, é isso. Namastê. Espero ter ajudar vocês de alguma forma e obrigada por me escutarem até aqui, tá? Beijo.